Estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Conosco o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo na Assembleia e também presidente regional do PT no Acre. Boa tarde, deputado. O senhor vem aí de uma maratona do partido, né, que tem feito essas plenárias junto com os demais partidos da Frente Popular, e esse final de semana aconteceu a última delas, tendo em pauta a discussão sobre aquele que será o candidato ao governo pela Frente Popular. Essa etapa foi encerrada e as expectativas agora são para o anúncio oficial. Mas pelo que a gente já percebe, o nome já se sabe quem é, né? Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os telespectadores do programa que estão acompanhando aí. Olha, foi uma etapa importante a ser cumprida, né? Um modelo diferente, um formato diferente. E nessas ocasiões em que foram realizadas as plenárias regionais da Frente Popular, lá no Juruá, foi em Cruzeiro do Sul, depois no Vale do Alto Acre, lá em Brasileia, depois no Vale do Tarauacá, em Vira, lá em Tarauacá, e agora, por fim, nesse último sábado, aqui no Vale do Iacupurus, em Sena Madureira. Foram oportunidades, e essas plenárias sempre foram precedidas de muitas reuniões, de muitas conversas, né, de agendas específicas de cada um dos pré-candidatos, dos dirigentes partidários, e foram momentos em que a gente pôde escutar muito, né, ouvir, colher impressões, sentir um pouco, né, observar um pouco o termômetro da política em cada município, no conjunto daqueles municípios. E eu não vou te adiantar, mas como você colocou, né, a impressão que a gente tem colhido, ela caminha muito numa determinada direção. Na verdade, o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, em todas as pesquisas foi disparado o preferido da população entre os nomes, daí então essa conclusão. Essa forma de escolher com 4 nomes foi para valer mesmo, deputado? Porque desde sempre o Marcos Alexandre foi o disparado mais popular, né? Foi, Rogério, porque assim, a despeito da popularidade do nosso prefeito, e isso se deve, obviamente, ao trabalho, ao bom trabalho que ele vem realizando e às qualidades que ele tem, né, como gestor, como político, como ser humano, havia também uma pergunta que a gente sempre se fazia, e o próprio prefeito se fazia, né, que se é prudente ou se é pertinente, né, que ele deixe a prefeitura para ser o candidato. Então, as plenárias também foram momentos importantes para a gente coletar essa impressão das pessoas, né, saber, olha, o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam, porque afinal de contas, né, o eleitor da capital confiou ao prefeito, né, o mandato de prefeito. Então, como é que esse mesmo eleitor também está pensando, né, a respeito de uma possível candidatura do nosso prefeito ao governo, né? Então isso foi importante, ter também outros nomes colocados no cenário, né, colocados no tabuleiro, para que fosse medida também essa impressão das pessoas. Então eu acho que assim, ao final, quase ao final, né, falta agora realmente nós pactuarmos o desfecho, né, e eu acho que dentro das próximas 2 ou 3 semanas, né, deve ser feito esse anúncio oficial de quem de fato vai ser o pré-candidato oficial, porque candidato mesmo só depois das convenções, né, no ano que vem, em abril do ano que vem. Mas acredito que esse processo ele cumpriu sim a sua função, né, de estimular o debate, né, de estimular o ambiente democrático, oxigenou muito o ambiente interno de discussão dentro dos partidos, né, dentro da coligação, e isso foi muito positivo. Bem, agora a gente já percebe, no popular, a chapa começou a esquentar. Os grupos internos do PT, o PT com os demais partidos da Frente Popular, todos buscando seu espaço. E eu vou trazer aqui uma situação muito prática que o senhor vive dentro da Assembleia, com a bancada. Deputados insatisfeitos porque secretários do governo serão candidatos a deputado. E aí começam a acusar o PT de privilegiar apenas aqueles que são filiados ao partido, aqueles nomes que vão receber mais estrutura, que vão receber mais apoio. Os deputados da base ficam descontentes. Como é que o senhor, como presidente do partido, como líder, vai administrar isso? Olha, eu acho que tem algo que tem muito de subjetividade, né, nessas impressões a respeito de quem será os candidatos. E, na verdade, todos os partidos, incluindo o Partido dos Trabalhadores, vão ter dificuldades a partir dessas novas regras de financiamento, ou seja, o financiamento privado, as doações de empresas estão proibidas e o financiamento público foi aprovado, né, recentemente, mas nós não sabemos ainda como exatamente isso vai funcionar. Além dessa questão do financiamento, tem a questão de montagem de chapa, Rogério. Por exemplo, o PT sempre é o partido que, embora alguns digam, olha, vai privilegiar mais os seus quadros, mas na verdade
a grande dificuldade de montar a chapa é sempre do partido que tem a maior bancada. Porque, por exemplo, quem vai querer compor chapa com um partido como o nosso, que tem 4 deputados Mas estaduais? aí a força dos cargos obrigam os partidos a irem para a coligação. Agora sim, eu defendo a posição de que aquele companheiro, aquele colega que é membro da equipe de governo e que deseja ser candidato, que vem então para o Partido dos Trabalhadores, né, porque além de contribuir com o partido, com a legenda, com a chapa do partido, que naturalmente é mais difícil de se eleger por uma legenda que tem mais parlamentares do que uma legenda que tem menos parlamentares, eles dão essa contribuição e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, não causam nenhum tipo de embaraço para outros colegas que também são parlamentares, que têm mandatos e que vão concorrer em chapas distintas, porque é provável que a Frente Popular deva ter aí 2, 3 ou quem sabe até 4 chapas para a Assembleia, né, para concorrer a deputado estadual. E cada chapa dessa vai ter ali a sua composição. Os partidos, as coligações fogem como o diabo foge da cruz de uma chapa com muitos deputados, né? Então eu acho que uma forma dos colegas de governo também contribuírem com o processo democrático, com o Partido dos Trabalhadores, que vamos dizer assim é o partido âncora da coligação, e também para não causar nenhum constrangimento para os colegas parlamentares de outros partidos menores, a grande estratégia é concorrer pelo próprio PT. Outra questão que aí não diz respeito só aos aliados, mas à sociedade como um todo, que é uma preocupação muito atual no Brasil, o uso da máquina nas eleições. O PT tem o governo, tem a Prefeitura de Rio Branco e tem prefeituras no interior, pelo menos os aliados têm. Quer dizer, o uso da máquina, que é proibido, evidentemente, mas que já se tem notícia de bastidores, de tentativas de usar a máquina há um ano das eleições. Como é que o senhor, como presidente do partido, vai administrar isso? Porque tudo recai sobre o PT, que é quem comanda. Claro. Olha, eu acho que as pessoas têm que ter muita prudência, viu, Rogério? A gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, e eu acho que se alguém pensa, né, em cometer qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de ilícito, qualquer tipo de abuso do poder econômico, do abuso de poder político, sinceramente, desista de fazer isso, desista de concorrer às eleições, porque além de ser ilegal, de não dever ser feito, nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Então, eu acho que não vale a pena para ninguém, porque no final das contas o que a gente tem para levar dessa vida é o nosso nome, é a nossa honra, né? Depois que você faz a passagem, você não leva nada. A única coisa que fica é a sua memória. Então, eu acho que a gente tem que prezar por isso. Nosso partido, em que pese os erros cometidos aí no plano nacional, a gente tem se esforçado e se dedicado nesse processo de reconstrução, de recuperação da credibilidade, de apostar em novos quadros, em pessoas jovens, que podem estar aí também disputando mandatos, seja nas câmaras de vereadores, seja na Assembleia, na Câmara Federal, no Senado, mesclando essa experiência com os mais experientes, com os mais jovens, e a gente realmente permitindo uma oxigenação do ambiente da política no estado do Acre. Então, eu não tenho notícia de nenhum cometimento, de nenhuma ilicitude, nenhuma ilegalidade, mas recomendo severamente, né, aos nossos amigos, aos nossos aliados, aos nossos correligionários que sigam estritamente os caminhos da lei, e aquele que falhar certamente estará na mira, estará no alvo dos órgãos de controle, da Justiça, do Ministério Público, e eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente falou da chapa para a Assembleia Legislativa, mas uma outra expectativa é com relação à chapa para deputados federais. Pelo mesmo problema que o senhor coloca, ninguém quer ser escada para o PT. E aí o PT, que tem 2 deputados federais, não é isso? Agora com dificuldade também para reunir aliados. Como é que está sendo trabalhado? Olha, existem 2 possibilidades, pelo menos assim, numa primeira vista, né? Uma chapa que a gente sempre costuma chamar de chapão, né? A chapa diferente de deputado estadual, em que você convive ali com 2, 3, talvez até 4 chapas distintas, já que o fim das coligações proporcionais só vai valer a partir da eleição de 2020, né? Na eleição de 2018 ainda vale, e eu acho que, na minha opinião, deveria já ter sido aprovado já a partir de 2018, porque isso ia facilitar bastante, né, o trabalho da estratégia política dos partidos, embora pudesse causar alguma dificuldade para um outro partido. E essas 3 regras novas que foram aprovadas, que vão entrar em vigor em 2020, cláusula de desempenho, fim das coligações proporcionais e o financiamento público, são muito importantes. Acho que foram fundamentais para que a reforma política não virasse água, né? Então, foram importantes essas medidas aprovadas pelo Congresso.
Agora, diferente de deputado estadual, onde nós temos muita chapa, para deputado federal, eu só vejo, pelo menos em princípio, duas possibilidades, né? Uma chapa unificada com todos os partidos e duas chapas, né? Uma chapa com os partidos maiores, né? Que tem naturalmente uma responsabilidade maior no processo, e uma chapa que reúna os partidos com menor densidade eleitoral e que possa ter a oportunidade também de eleger um deputado federal ou quem sabe dois. Para a gente encerrar rapidamente, deputado, essa posição do governo recente de rever a questão das demissões dos servidores do ProSaúde. Como é que isso ficou? Olha, o governo tem tido muita sensibilidade, Rogério, nesse caso, né? Houve uma decisão da Justiça do Trabalho, é um acórdão que tem um caráter irrecorrível, né? Já transitado em julgado, mas existem também teses jurídicas interessantes a respeito da natureza jurídica do ProSaúde. Há aqueles que advogam que o ProSaúde, a despeito de constar lá na lei que é um serviço social, que ele tem uma natureza jurídica de fato de uma autarquia. Há situações distintas, então existem aqueles servidores do ProSaúde que ingressaram sem prestar processo seletivo ou concurso público, existe aqueles que prestaram concurso, e quando você junta essa questão do concurso com a natureza jurídica de fato de autarquia, você já passa a enxergar esse vínculo funcional de uma outra forma. Então, o que o governo fez agora foi determinar que a Procuradoria-Geral do Estado analise essa tese que foi constituída pela Comissão de Representantes dos Trabalhadores do ProSaúde, junto com seus advogados, né, junto com o sindicato, enfim, para que realmente haja esse olhar carinhoso, esse olhar atencioso. Nós estamos falando de centenas de pais de família, de trabalhadores, né, e o governo não tem nenhum interesse em prejudicar ninguém. Agora, é claro, a solução que for dada precisa ser uma solução que tenha segurança jurídica e que perdure no tempo. Não pode ser uma solução que lá na frente vá sofrer uma ação direta de constitucionalidade, vá ser julgada ilegal e aí acaba que a emenda é pior do que o soneto, né? Então tem que ser algo que perdure pelo tempo. Para fechar, a CPI dos investimentos do governo, proposta pela oposição hoje na Assembleia, vai prosperar? Olha, não vejo necessidade, né? Todas as vezes que os colegas da oposição têm solicitado informações sobre os investimentos de que o governo toma parte, como sócio ou como agente integrador de ações, a agência de negócios do Acre tem tido a presteza de prestar as informações, de colocar tudo de forma transparente, né? O Estado tem sido, como o seu próprio slogan diz, né, um governo parceiro, um povo empreendedor. O Estado tem sido parceiro de empreendimentos focados no desenvolvimento, na geração de emprego, na distribuição de renda, na redução das desigualdades. Então é assim que o Estado também é parceiro de empreendimentos como a Peixe da Amazônia, como a Creaves, como a Dom Porquito, como a Cordeiros da Amazônia e tantos outros empreendimentos. É diferente do Estado ser o dono desses empreendimentos, mas ele ou é partícipe, ou é sócio, ou deu alguma contribuição para que esse empreendimento estivesse hoje erguido, gerando empregos e movimentando a economia do Estado. Então, não vejo necessidade de uma CPI. Agora, se houver o desejo de analisar contas, balanços, balancetes, qualquer tipo de informação, não haverá nenhum óbice para que essas empresas, esses empreendimentos forneçam essas informações para quem estiver interessado nelas. Conversei aqui com o deputado estadual Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, presidente regional do PT e líder do governo na Assembleia. Obrigado, deputado. Obrigado, Rogério. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já.